Saúdo a todos, diletos irmãos, com a paz do Senhor. Eu me chamo Adriano Fernandes, queremos agradecer a Deus por mais uma quinta-feira, diletos irmãos, estarmos aí nessa força alfa, deixando uma palavra de Deus. E nesta noite, sem delongas, a pedido do nosso irmão, o gestor da página, se comunicou comigo por intermédio do WhatsApp, para trazer um assunto concernente à convenção de Saulo. Então, diletos irmãos, sem delongas, eu quero trazer aqui um breve comentário aqui em cima desse texto do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que diz assim, 9:1 de Atos. E Saulo, ainda expirando ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de encontrar algumas daquelas seitas que ia no caminho. Então, eles prenderam mulheres e menino e levava preso para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto, ao chegar a Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então nós vemos aqui, diletos irmãos, desde já, eu quero deixar aqui essa palavra que o nosso irmão pediu para falar da convenção, da transformação desse homem aqui chamado Saulo. Então, diletos irmãos, a Bíblia conta que Saulo, que foi convertido em Paulo, ele estudou ali com Gamaliel, que era um homem que tinha muito conhecimento. Ele foi instrutor de Paulo. Paulo, ele era judeu. E Paulo, ele era um homem versado, um homem muito conhecedor das religiões. Paulo, ele era religioso. E ele era tão fiel na sua religião que ninguém podia pregoar a outra religião. E disse que eles perseguiam ali os cristãos. E disse que quando ele ia pedir a carta, ele tinha autoridade. E foi lá pegar as cartas lá na sinagoga de Damasco. Diz que um resplendor de luz cercou ele. O próprio Jesus, diletos irmãos, teve um encontro com ele. E ele caiu ali em terra. Aí ele viu, diletos irmãos, aquele ser sobrenatural falando com ele. E ele diz aqui, versículo 5. Versículo 5 ele diz aqui, 9:5. E ele diz que quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Veja, ele escutou uma voz e disse: quem és, Senhor? Porque ele estava cego, ele não estava enxergando. Aí ele disse: quem és, Senhor? Aí Jesus se revelou, disse: olha, eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Então, entendemos que quando uma pessoa persegue a igreja, não está perseguindo ao fiel, está perseguindo ao próprio Jesus. E de repente ele pode se encontrar. Então nós vemos aqui, diletos irmãos, a convenção de Paulo, que quando diz aqui na Bíblia, que quando Jesus apareceu e começa a dar agora as diretrizes para ele, então o próprio Jesus se revelou para ele
E sabemos aqui que é o chamado, o levantamento de Deus na vida daquele homem. O próprio Jesus levantou o apóstolo Paulo. E diz a Bíblia no capítulo 9, e o versículo 9, que ele esteve 3 dias cego, sem ver. Ele estava 3 dias cego, sem ver. 3 dias cego, sem comer e sem beber nada. Quer dizer, Deus colocou o homem para fazer jejum. Então, nós vemos aqui que ele ficou 3 dias. Aí, Deus revela a ele um homem chamado Ananias, que era um profeta, Ananias, profeta do Senhor. E quando Deus fala a Ananias, olha, Deus disse, olha Ananias, tem um homem lá na rua direita, vai lá e coloca a mão sobre a sua cabeça, para que ele seja curado. Aí ele disse, como é o nome desse homem? É Saulo. Saulo? Saulo é aquele que persegue. Ele pega as cartas, as autoridades na sinagoga de Damasco e prende todos ali. Ele tem autoridade aí, dos magistrados aí. Então nós vemos, diletos irmãos, a mudança radical que Deus transformou a vida daquele homem, diletos irmãos. Veja que quando Ananias chega lá, e diz aqui, versículo 15, 9:15, diz assim, mas o Senhor disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ananias queria se justificar, Ananias estava acusando, mas Senhor, esse homem é perigoso, esse homem pega aí, ó, arrasta mulheres todas e leva preso. Aí ele disse, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Então é a escolha de Deus. E quando é a escolha de Deus, é a escolha de Deus. Veja que Paulo agora começou a padecer pelo nome do Senhor. Paulo agora foi transformado. Veja o homem que não queria receber a Saulo. Veja o que acontece. Com a sua própria boca, Jesus fez ele confessar. Veja que Ananias ali, 9:17, diz assim, então Ananias foi e entrou na casa e pondo-lhe a mão, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu. Ele estava testificando, olha, Deus te chamou, foi Jesus que te chamou, a chamada é de Deus. O Senhor te apareceu, foi Jesus mesmo que fez um milagre na tua vida, foi o Senhor que te apareceu. Então a chamada, então nós vemos que a conversão, ela consiste na transformação de um ser humano, não é sair do mundo e dizer que é crente, botar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que é crente. Não, não é nada disso, é transformação. O que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que foi transformado, foi um milagre de Deus, foi uma chamada de Deus, não foi uma pura emoção. Então quando é chamada, o homem não pode contradizer, o homem não pode se erguer, o homem tem que se calar e deixar Deus trabalhar. Veja que Ananias, o homem que não queria aceitar, disse, irmão Saulo, o Senhor te apareceu, porque Ananias era um profeta de Deus, ele tinha a visão de Deus, e quantos hoje não têm a visão de Deus? Ele pensa que convenção é vem como está e ficai como estás, não tem uma transformação. E quantos hoje nem preparado está, nem foi chamado por Deus para aquela obra, só basta dar uma palavrinha, bota o homem é de Deus. Será que foi Deus que chamou ele? Será que foi Deus que chamou? É falta de visão hoje. E quantas ruína está acontecendo no meio do povo de Deus, do povo evangélico, porque chamada é diferente. Deus não chamou Paulo para passar a mão por cima de ninguém. Então nós vemos que quando o homem se converte de verdade, ele tem uma transformação. Veja que Paulo, ele próprio escreveu uma carta lá em Coríntios, 2 Coríntios 3,
o 2 e o 3, que ele diz que, para a igreja ali, ele diz, olha, o mesmo homem que era perseguidor, ele diz, olha, vocês são uma carta lida pelos homens. E quem é carta lida, não adianta alguém querer fazer chantagem. Homens que diz que é homem de Deus querer fazer chantagem com aquela pessoa, porque não vai dar certo. Porque a nação sabe que aquela pessoa é uma carta lida. Não adianta querer fazer um arrumadinho, chamar aquele homem para fazer um arrumadinho. Porque aquela pessoa é uma carta lida. Ele foi transformado e jamais ele vai se corromper. Então nós vemos, diletos irmãos, o próprio Paulo, Saulo aqui, que ele foi convertido, ele começou a escrever cartas agora. Então, diletos irmãos, Paulo começou mal, perseguindo os cristãos, maltratando, botando na prisão aqueles que falavam no nome de Jesus. Ele era rígido na sua religião, mas quando Jesus entrou, a religião saiu de Paulo, entrou a conversão. Mas esse negócio da pessoa sair de uma religião e a religião está dentro, porque a religião mais que matou cristão foi o catolicismo. Eles mataram muitos cristãos, porque a religião, ela mata, ela não salva, ela mata. Quem salva é Jesus, é o poder do sangue, é a graça de Jesus. Então, essa graça alcançou o apóstolo Paulo e ele se converteu de verdade. Então, ele escreveu dizendo, olha, vocês são uma carta lida, segundo Coríntios 2 e 3. Ele disse, olha, vocês são uma carta lida pelos homens. E quem é carta lida, é carta lida. Se você pegar uma carta aqui, se já leu, você já sabe o que tem ali. Não adianta alguém querer vir para cima com um argumento, porque não vai dar certo. Não adianta, às vezes as pessoas estão tão convencidas para o engano, para o erro, que querem convencer aquela pessoa a entrar nos seus fracassos, na sua ruína. E Paulo se deparou com isso. Disse, olha, vocês são cartas lidas. O homem é convertido, o homem é transformado. O homem não se atrela. Veja o que ele escreveu mais. Veja que ele é diferente de muitos que começaram bem e terminaram mal. Vou mostrar, destacar aqui, diletos irmãos, nesse assunto, estou falando sobre a conversão de Paulo, destacar homens que começaram bem e terminaram mal. E Saulo, ele começou mal e terminou bem. E quantos estão aí nos seus litígios religiosos estão terminando mal, estão acabando na ruína. Então nós vemos aqui em Eclesiastes, diz assim, Eclesiastes 7:8, diz assim, melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é o fim. Saulo começou muito bom, começou ruim, mas o fim foi melhor. O fim foi melhor. Então, diletos irmãos, a Bíblia diz, vou falar do homem Salomão, diletos irmãos, ele começou bem, ele pediu sabedoria. A Bíblia diz 1 Reis, no capítulo 4, 31 e 30 e 31, diz que ele pediu sabedoria a Deus. Deus deu sabedoria. A sabedoria de Salomão era mais sábia do que a sabedoria dos egípcios e dos estrangeiros. E ele se gabava ali, estava ali. E ali foi se corrompendo. No 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e o 9, diz a Bíblia que ele se corrompeu ali. Ele casou-se com a filha de Faraó. Começou a passar os pés pelas mãos. E ali foi a ruína, diletos irmãos. E quantos aí se acham tal, o sabichão, sabe tudo, e está caindo no declínio, está pensando, o eu entrou, veio o poste ídolos para as nações adorarem ali, a idolatria, e é o que está acontecendo hoje, estão caindo. Mas Paulo, ele fez diferente. Paulo não se unificou com inimigos. Paulo, ele não queria herege dentro da igreja, enganando a igreja. Ele pregava a palavra em cima, Deus revelava,
e ele escrevia carta ali para as igrejas. Nós vemos sempre ele combatendo, porque a transformação ela muda o homem, mudou radicalmente, mudou, diletos irmãos. Aí Paulo, veja que os dias dele foi felizes. 1 Timóteo capítulo 4, 7. Aí ele diz ali: eu combati um bom combate. Veja lá, 2 Timóteo 4, 7. Ele disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati um bom combate. A briga de Paulo era constante, porque ele era zeloso. Ele usou o que ele fazia lá na religião, ele usou agora para defender, para ajudar os irmãos. Não foi para maltratar nem perseguir os irmãos, para ajudar os irmãos que estavam fragilizados, porque às vezes entrava herege na igreja, entrava pessoas querendo abusar da autoridade, e ele entrou e começou ali a transformar a vida dos irmãos, palavra de Paulo, tudo isso. Porque quando entra verdadeiramente a convenção na vida do homem, a mudança, diletos irmãos. Então Paulo foi diferente de Salomão. Salomão caiu no declínio, se achando tão sábio, escreveu até melhor o fim das coisas do que o começo, Eclesiastes 7:8, e lá na frente vê o declínio sobre a vida dele. Então outro homem que começou muito bem, começou bem ali e terminou mal, Uzias, o rei Uzias, segundo as Crônicas 26 e 21, diz que o rei Uzias, ele começou muito bem, diletos irmãos, mas depois ele começou a passar o pé pelas mãos e começou a acender incenso no templo, trazendo ali o palco da idolatria, abominações, coisas abomináveis para Deus, e Deus feriu ele com lepra. Não adianta começar bem, diletos irmãos, e terminar leproso. A lepra da corrupção, a lepra do suborno, a lepra da injustiça. Isso é lepra, e Deus está vendo, e Deus não está aceitando. Pode ter tantos tempos de ministério, pode ter alta graduação, Deus não está aceitando. Isso é a lepra, lepra da corrupção, lepra do suborno, lepra da injustiça, e tudo é lepra, e Deus não aceita essa lepra, e nunca vai aceitar, e sempre vai levantar, porque Deus nunca deixou de levantar gente na terra e vai bradar, dizendo: eu não aceito isso. E não adianta ninguém querer passar a mão por cima. Então, Uzias, o rei Uzias, 26 e 21 de Segundas Crônicas, ele começou muito bem. É diferente de Paulo, de Saulo. Começou ali perseguindo, mas depois ele se ajeitou, se converteu de verdade, começou a defender os irmãos, começou a fazer a igreja crescer. Aí a igreja cresceu. A igreja cresceu com ele. Mas onde tem corrupção não tem crescimento. Onde tem suborno não tem crescimento, não. Onde tem falsidade não tem crescimento. Onde tem mentira não tem crescimento. Paulo era um homem que reprovava tudo isso quando ele estava lá na religião. Onde tem suborno não tem crescimento. Onde tem mentira não tem crescimento. Onde tem infidelidade a Deus, onde tem exaltação, idolatria, não tem crescimento, não. Está crescendo. Crescendo em quê? Está crescendo como? Feito rabo de cavalo. Permite essas... Então é isso, irmão. O rabo de cavalo, ele cresce para baixo. Então não adianta dizer que está crescendo. Está dando certo, não está dando certo. Paulo aqui foi um homem convertido. Veja que ele foi diferente de Salomão e de Uzias. Então, o que é conversão é conversão. É uma carta lida e ninguém pode mudar aquela pessoa. E ninguém pode vir de encontro àquela pessoa. Porque Deus, o próprio Jesus apareceu para ele. Então, quando Jesus aparece para o homem, eu entendo que é a mudança, a transformação, e ninguém pode parar aquele.
homem. Quando alguém pensar que ele se estagnou, aí vai ficar envergonhado, porque Deus, aqueles que Deus chama, aí disseram uma certa vez, tomar aqui a aguinha, disseram uma vez com Paulo, disseram, olha, pegaram Paulo, né? Paulo estava ali discussando, trazendo ali uma palavra, aí prenderam o apóstolo Paulo, e eles queriam matar Paulo. Aí Gamaliel, que era instrutor de Paulo, disse assim, olha gente, se essa obra é de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. E todos, Teudas e mais 400 que se levantaram contra a obra de Deus, eles morreram. Deus permitiu a morte, eles morreram, foram mortos todos eles. Então, se a obra é de Deus, vocês vão estar aí lutando contra Deus. Mas se a obra é de Paulo, essa obra ela vai se calar por ela mesma, não adianta. Deixa Paulo com Deus. Gamaliel, que era o instrutor de Paulo, disse assim, homem de visão, e era um homem religioso, disse, olha, deixa Paulo com Deus. Ninguém colocou ali a mão em Paulo, tinha muita gente querendo colocar a mão em Paulo para fazer o mal, mas só que veio uma ordem suprema ali das autoridades, disse, não, olha, ninguém bota a mão sobre ele. Veio uma ordem suprema, disse, olha, deixa Paulo com Deus, é assim. Quando Deus quer, ele bota a ordem suprema naquela vida, sabe que o inimigo quer tirar uma ideia com aquele servo de Deus, Deus começa a agir. Desceu ali e ali não fizeram nada com ele. Então, se a obra é de Deus, ninguém vai calar, ninguém vai silenciar, não tem aí gente que está corrompido aí, que está na mídia, está no seu apogeu de glória, não vai calar não, porque Deus levantou, e quando Deus levanta, o fogo está ali, olha. Aí Deus botou no fogo baixo aquele homem, o fogo está baixinho, mas tem as brasas ali pegando, e quando alguém diz, vou botar o pé na frente, vai ser queimado o teu pé. Quando Deus quer, dileto irmão, não tem esse negócio, vai botar o pé, Deus bota o fogo ali, fogo baixo com as brasas. Não tem cão miúdo, nem cão graúdo não. Quando o cão miúdo vem botar o pé, ele é queimado. O cão graúdo bota o pé, ele é queimado. E o nome de Deus é glorificado. Foi Jesus que apareceu para Saulo. Foi Jesus que apareceu para o homem. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, invejoso. Sai da frente, inimigos. Saia da frente. Deus não vai pedir licença aqui a seu ninguém. Nem a cão miúdo, nem a cão graúdo, não. Saia da frente logo, em nome de Jesus. O Jesus que apareceu para nós. Saia da frente. Não vai pedir licença, não. Tem esse negócio de botar o pé na frente, não. Vamos botar embaraço. Saia da frente. Quando Jesus foi assim na vida de Saulo. Era perseguido, agora começou a ser perseguido pelos inimigos. Por aqueles que não era crente de verdade. Por aqueles que não era líder de verdade, começou a perseguir o apóstolo Paulo. Isso aqui é a história de Paulo, estou falando. Começou a ser perseguido ali. Eles faziam reunião para destruir, para acabar, porque eles estavam incomodados, porque Paulo estava ali escrevendo carta que edificava a igreja. Paulo é diferente de Salomão, de que Uzias, porque eles não se converteram. Salomão não se converteu de verdade, nem Uzias, que Uzias foi acender incenso, e Salomão levantou um palco de idolatria. E Deus não se agradou, e Deus se agradava da obra de Paulo, de Saulo de Tarso. É assim, Deus nos últimos tempos, eu digo da parte de Deus, ele vai pegar homens caídos, que a sociedade diz, esse aqui acabou, Deus vai levantar e vai fazer uma grande obra na sua vida. E muitos vão ver como é que Deus faz. Eu creio assim, num Deus que transforma. Mas vem como está e ficar como está. E só basta, tem muitos que vêm para o lado, né, da religião, do cristianismo, em busca de uma posição. Isso aí não prospera. Isso aí não é crescimento. Porque ele estava querendo só abraçar aquela posição. Depois que abraçou, ficou lá na soberba, quem manda sou eu. Você não vê Paulo dizendo isso? Você não vê Paulo com essas asneiras dizendo isso? Quem manda sou eu, aqui só vem que eu quero. Não. Paulo levantava homens com a visão aberta, conforme ele diz aqui
Em 1 Coríntios, ele diz, olha, a minha pregação não for pregação persuasiva de sabedoria humana, porque ele cria nas coisas espiritual. E quantos tem a Bíblia, prega, mas não acredita nas coisas de Deus? Então, para mim, é herege. Para mim, um desses nunca viu Deus, não é convertido de verdade. Porque quem é convertido de verdade, ele acredita nas coisas de Deus. Ele acredita no poder de Deus, no milagre de Deus. Mas esses arrumadinhos que está por aí, desses levantamentos aí de palha, de engano, de mentira, de farsa, de acepção de pessoas, esses levantamentos é do homem, é do inferno, rapaz. É o inferno que está mandando levantar isso aí. As coisas de Deus é diferente. Jesus mesmo levanta o homem ali, olha. Teve encontro ali no caminho de Damasco que levantou Paulo. Esse é transformação, é diferente de Salomão e de Uzias. Uzias foi botar fogo estranho. Entendeu? Outro homem, Saul, ele já estava na dúvida, foi levantado ali já nas dúvidas. Saul era assim, passou o pé pela mão, estava nem morno nem quente, ficou por ali. Então essas dúvidas, quantos assim, não sabe se é crente, não sabe se é, não acredita nas coisas de Deus, fica naquela. Então pessoas dessa índole aí, precisa se converter, não se converter, precisa ter um encontro de novo com Jesus. Saulo teve um encontro com Jesus. Então, diletos irmãos, nós vemos também outro homem, para concluir. Outro homem, diletos irmãos, que começou bem no ministério, depois ele deixou Satanás vir com a sua bombinha e encher o coração dele. Foi Judas. A Bíblia diz que Judas era um do ministério, que foi ali, capítulo 26 e 15 de Mateus, diz que o traidor vendeu Jesus ali por algumas moedas, 30 moedas de prata. Ele vendeu a Jesus. Esse aí foi o pior de todos. O homem que foi levantado no ministério. Foi levantado no ministério por Jesus. O próprio Jesus levantou ele, mas ele entregou Jesus para os sacerdotes ali, para crucificar Jesus, o traidor. Mas vê que o mero remorso foi tão forte, que hoje ele se encontra lá dentro do inferno, que ele tirou sua própria vida, e quem tira sua vida, a Bíblia diz que é réu de juízo, não tem mais salvação nem nessa vida nem na outra. Quem tira sua própria vida foi o lugar que ele escolheu, aquele do ministério escolheu. Então é isso, homens que começaram mal e terminaram bem. O apóstolo Paulo, ele começou mal e terminou bem, zelando, ali estava zelando, estava trabalhando. Não adianta querer ganhar um gordo salário e dizer que está trabalhando e não está trabalhando. Está aí só feito um marajá, enganando, perseguindo, matando e dando ordem para matar. E com gente de índoles maligna para fazer o mal. Não adianta. Paulo não, Paulo trabalhava. E ele disse, olha, de ninguém pesei nem veste, nem calçado, nem dinheiro de ninguém. Me prova onde eu pesei dinheiro de alguém, aonde eu estava pedindo dinheiro aqui às pessoas. Me prove. Paulo não. Paulo é diferente. Agora esses daí que vêm por aí, que estão aí, feito marajá, intitulado, dizendo que é homem de Deus, e só comendo a gordura e a lã das ovelhas. Então vão se converter, se quiser a salvação, se converta de verdade, tem um encontro de verdade com Jesus. Assim como Paulo teve, Saulo de Tarso, a escama caiu dos olhos. E tem muitos que vieram e a escama da corrupção ainda está nos olhos. Né? Faz justiça, negligencia, levanta juízes parciais para passar a mão, juízes cegos. E Deus está vendo tudo isso, mas aqueles, diletos irmãos,
que foram levantadas, assim como Paulo escreveu, são cartas lidas por Deus, são cartas lidas pelos homens. Já está lida a carta, não adianta mais querer enganar. A máscara caiu, meu filho. A máscara caiu. Não adianta vir, olha, caiu tudo. Não adianta vir com engano, com palavras fingidas, com historinha. A máscara caiu. Porque a carta está lida. Os homens já leram a carta e sabem, é isso aí que está na carta. E não venha querer mudar a carta, não. Transgressor. Então é carta lida, meu irmão. Deus vai levantar homens aí, são carta lida, e o povo já sabe que a carta é lida, tá lida, é isso aí, acabou-se. Estão querendo mudar porque é carta. Quem é carta lida, meu amigo? É carta lida, meus irmãos, da Força Alfa. Quem é carta lida, é carta lida. Não adianta, não vai ter. Ele não vai se vender aqui por uma posição, por um paletó, por um sapatozinho, por uma porçãozinha de dinheiro, por carro importado, por nada. Ele não se vende, não, ele é carta lida, quem chamou foi Deus. Foi Saulo, ele disse, a ninguém eu pesei, nem a meus irmãos. Ele tinha pena das ovelhas. Porque sabia, Paulo sabia, sentiu na pele. Mas esses mercenários aí, cães gulosos aí, que estão enganando, quer ver o povo na miséria, servo na miséria, na derrota. Aí Paulo pegava esse povo, descascava, pegava na Bíblia, o pau cantava, comia, o couro comia nas costas desse aí. Esse não escuta, servo de Deus assim. Eles nem querem escutar, porque sabe que o negócio, o caldo é grosso. O caldo é grosso pro lado deles. Na farsa, na mentira, no engano, já tem aqueles que são formadinhos para dizer o que eles querem, já estão nas suas combinações. A internet está um pouco caindo, diletos irmãos, mas é essa a palavra de Deus. Então, diletos irmãos, a escama caiu dos olhos de Paulo. Quem não queria aceitar Paulo, o sacerdote Ananias ali, o profeta Ananias, ele disse assim, irmão Saulo, Jesus te apareceu, foi Jesus que te apareceu, irmão Saulo. Ele de antemão, ele não queria aceitar, ele aparece. E é bom, irmão Saulo, Jesus te apareceu. E ali, Saulo começou agora a escrever as cartas ali para a igreja. E hoje as igrejas são nutridas pelas cartas que Paulo escreveu, porque foi chamado por Deus. Veja, aqui é uma grande obra, ele está fazendo uma grande obra. Mas muitos aí estão dizendo, eu estou fazendo uma grande obra, está crescendo feito um rabo de cavalo para baixo, onde tem corrupção, suborno, engano, mentira, farsa, arrumadinho, não está crescendo nada não. Ali está o litígio religioso, ali está a maldade, ali está a opressão, onde persegue, pisa, não tem oportunidade. Quando você vai para lá, faça assim, assim, assim. Porque é do lado do cão miúdo. Mas quando Deus quer, não tem cão miúdo, não tem cão graúdo, não. Ele sai tirando cão miúdo, cão graúdo e dá vitória ao crente fiel. Aos que são feitos Saulo, Paulo. Ele faz isso porque ele é Deus. Chamada é chamada, não tem arrumadinho não. Chamada é chamada. Chamada é chamada. Ninguém pode entrar no coração de uma pessoa e fazer chamada não. Mas quando Deus chama, é chamada, não é arrumadinho. Junta aquele multidão de povo ali, diz que se converteram e não se converteram de verdade. No arrumadinho, né? Feito nós vemos aí falsos milagres, de pessoa pega uma cadeira, se levanta e diz que foi um milagre. Isso é arrumadinho. E Deus não trabalha assim com arrumadinho não. Deus trabalha com milagre, com verdade. Deus trabalha com milagre, com verdade. E onde tem verdade, o inimigo não pode ficar. Onde tem verdade, o inimigo, ele não prevalece. Porque a verdade é Jesus. Jesus é o caminho, ele é a verdade e é a vida. E foi ele que apareceu no caminho de Damasco. Ele apareceu para Saulo. E ali deu a visão. Saulo, Ananias disse, tenha vista, irmão Saulo. E ali abriu os olhos. Quando Deus abre os olhos do homem, é convenção. É convenção. Agora, muitos estavam com olhos abertos. Agora o suborno, como diz a palavra,
no capítulo 23 de Êxodo, suborno cega os olhos, para que ele não faça a justiça correta, porque recebeu ali o papel bordado de alguém, né, para converter aquelas palavras certa e mentira, é a mentira incerta. E quantos assim? Então hoje nós devemos saber os que foram convertidos de verdade e os que são façantes. Esses façantes, ele tem um linguajar destilado, polido, ele sabe responder, né? Às vezes ele vai até ali para frente das autoridades e responde uma resposta bem bonita que emociona. Mas cuidado com esses enganadores, façante, disfarçado de ministro, de homens de Deus. Paulo era uma carta lida e disse: olha, vocês são carta lida pelos homens, ninguém pode mudar vocês não, porque alguém já sabe quem é você. Quem é você? Quem é você? Entendeu? Alguém já sabe. Então, diletos irmãos, trouxe aqui um pequeno assunto sobre a história de Paulo, né? Então, capítulo 24 e 13 de Mateus, para concluir. Mateus 24 e 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim é melhor fim das coisas. É começar bem e terminar bem. Mas se você não começou bem, comece a queira terminar bem. Entendeu? Ainda há solução. Se você começou errado e começou bem e agora está mal, comece a fazer o bem, porque para chegar lá tem que fazer o certo e não o errado. Entendeu, diletos irmãos? Então eu agradeço por essa rica oportunidade aos irmãos da Força Alfa, que Deus abençoe a todos vocês. Orejo por mim, eu me chamo Adriano Fernandes, estamos ali também no YouTube, deixando ali uma palavra de Deus. Então, os irmãos, eu agradeço a todos, ao gestor dessa página, Saulo, que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, estou orando por vocês, orejo por mim e por toda a minha família. Amém.